o que está acontecendo na medicina brasileira? A gente tem grandes grupos se conglomerando. Então, a gente tem aqui a Intermédica, a gente tem o grupo Notre Dame, que hoje chama GNDI, a gente tem a Rede D'Or, a gente tem grandes convênios como a Mil, Sul América, o Mint, que já tem seus próprios serviços, então ele já está verticalizado. A gente tem convênios regionais, São Francisco, Hospitalar aqui em Londrina, que são convênios regionais. Mas o que está acontecendo é que esses convênios, esses grupos hospitalares, eles cada vez mais estão fazendo um sistema, cada vez mais estão fazendo uma forma onde a palavra que está regendo todos esses caras é um negócio chamado verticalização. Então, o que é a verticalização? A verticalização da medicina é basicamente o seguinte: olha, antes eu tinha um hospital, né? Antes eu tinha esse hospital aqui, ó, né? Então tá aqui o hospital Nossa Senhora de Fátima, tá aqui o hospitalzinho, tá aqui o hospital. Antes eu tinha esse hospital aqui. Como que esse hospital operava? Esse hospital, ele tinha um prestador de serviço que era o grupo da anestésio, ele tinha um prestador de serviço que era o grupo da cirurgia, ele tinha um prestador de serviço que era o grupo da patologia, ele tem um outro prestador de serviço que é a rádio, ele tem um outro prestador de serviço que é o laboratório clínico, ele tem um outro prestador de serviço que é o UTI, ele tem um outro prestador de serviço que são as clínicas, então a Infecto, a Cardio, blá, blá, blá. Ele tem um outro prestador de serviço que é o PS. Então, por exemplo, esse cara ele entra no PS, aí ele está com dor abdominal, hematoquesia, sangue nas fezes, sangue oculto nas fezes. Ele vai no PS, aí ele entra, pede um monte de exame, aí ele faz uma endoscopia, dá um diagnóstico de câncer, ele vai no cirurgião, o cirurgião opera, aí o anestesista faz anestesia, aí manda para oncologia, certo? Tudo isso são diversas empresas que operam dentro de uma grande empresa. Então, a anestesia ganha um dinheiro aqui, a cirurgia ganha um dinheiro aqui, a patologia ganha um dinheiro aqui, a radiologia ganha um dinheiro aqui, o laboratório ganha um dinheiro aqui. Então, como que é o modelo de gestão? Eu sou o dono do hospital, eu contrato você que tem expertise de ser patologista, você faz o exame para mim, você cobra de mim, eu cobro do convênio, e aí eu passo, o convênio me paga e eu te pago. E aí é assim que opera a maioria dos hospitais, é desse jeito que acontece. O que está acontecendo hoje em dia? Todo mundo que é gestor percebe que esse modelo é um modelo ineficiente. Além desse modelo ineficiente, ele é um modelo caro, custoso. Por quê? Porque se perde dinheiro aqui porque o anestesista cobra do jeito que ele quiser, se perde dinheiro no repasse, se perde dinheiro, é pouco eficiente, é difícil, é complicado, demora para pagar. Então tem exame que eu recebo depois de 180 dias, eu demoro quase 6 meses para receber um exame, já pensou? De R$ 80, é ridículo. O que está acontecendo? O hospital ou o convênio, então o convênio que é dono de hospital ou o hospital que é um hospital gigante, o que ele faz? Ele pega e verticaliza. Ele chega no cirurgião e fala assim, olha, a partir de hoje você não vai mandar aqui nesse feudo da cirurgia. A partir de hoje aqui, todo mundo é contratado, eu vou te dar os pacientes, porque o paciente vai entrar no meu pronto-socorro, eu vou te dar os pacientes e você vai operar aqui dentro e vai operar tudo que tiver demanda aqui e eu vou te pagar um fixo por mês. Patologia, mesma coisa, eu vou gerir o laboratório. Radiologia, eu vou gerir as máquinas de raio-x e de tomografia. Laboratório, eu vou gerir. E o que acontece? O modelo fica mais eficiente, mas o mais importante, o modelo gera muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Muito dinheiro, tá? E essa profissionalização, esse modelo de gestão, é um modelo que está em voga hoje e está em extrema aceleração na medicina brasileira. Extrema aceleração. Extrema aceleração. Então, a gente está tendo cada vez mais fusão de hospitais, compra e venda de convênios de hospitais e é basicamente isso.
O que eu quero dizer aqui? Qual que é a conclusão dessa aula? A conclusão dessa aula é quem é o cara que vai ganhar dinheiro? Porque o que está acontecendo aqui? Todos esses caras, eles têm uma coisa em comum. Todos esses caras aqui, eles têm uma coisa em comum. Todos eles, sem exceção. O que eles têm em comum? Eles dependem de um negócio chamado estrutura. O que significa estrutura? Olha, o radiologista, ele não consegue trabalhar se ele não tiver uma estrutura muito complexa e grande envolvida com ele. Ele tem que ter uma máquina de ressonância. Uma máquina de ressonância custa 5 milhões de reais. Ele tem que ter uma máquina de tomografia, ele tem que ter um ultrassom, ele tem que ter um alto giro de pacientes para essas máquinas se pagarem, e ele tem que estar envolvido com um serviço hospitalar. Ele tem que estar envolvido com alguém que traz esses pacientes para ele. A mesma coisa para o laboratório clínico, né? A mesma coisa para o patologista, a mesma coisa para o anestesista, a mesma coisa para o cara que trabalha na UTI, a mesma coisa para o cara que trabalha no PS, a mesma coisa que trabalha na oncologia, a mesma coisa que trabalha para o cardiologista, cirurgião, entre outras coisas. Todos esses caras precisam de estrutura. Um mais, um menos, cada um tem a sua peculiaridade, mas todos eles dependem de uma estrutura, ou de um grande convênio, ou de uma grande clínica, ou de um grande laboratório, ou de um hospital. A maioria dessas especialidades, elas não trabalham sem que a estrutura exista, tá? E dentro de cada uma dessas especialidades aqui, você tem feudos. Então você tem subestruturas, porque você vai ter a estrutura da radiologia. Então é muito difícil de você subir. É muito difícil de você começar do zero, hoje em dia, e subir no nível de hierarquia, de modo que você vai conseguindo ganhar mais dinheiro, de modo que você consiga projeção na sua vida profissional. A ideia dessa aula é justamente mostrar para você quem são os caras que não vão depender dessa estrutura aqui. E quem são os caras que, por consequência, não precisar dessa estrutura, vão ganhar o dinheiro sem ter esse cara de entreposto, né? Sem ter esse intermediador. Porque hoje, esses caras aqui, eles não ganham dinheiro pelo trabalho deles. Eles ganham dinheiro pelo trabalho que o hospital gera, e tudo que o hospital gera, o hospital cobra e o hospital faz um repasse. No fim, você não é dono desse paciente e você não tem relacionamento comercial com o paciente. Então, quando você tem dependência desse tipo de estrutura aqui, o que acontece é que quando você tem dependência desse tipo de estrutura aqui, e isso, a grande maioria das especialidades são dependentes disso, porque quando você está dependendo de um hospital, você não vai conseguir chegar num paciente de pronto-socorro e cobrar dele. Você vai ser pago num pronto-socorro um valor fixo pela quantidade de pacientes que tiver lá. Se tiver 100 pacientes, você vai ganhar R$1.000. Se tiver 200 pacientes, você vai continuar ganhando os mesmos R$1.000. E se você reclamar, tem mais 10 caras que vai vir nas tuas costas aí para atender no mesmo tanto que você.